Vejam, o que está atraindo é algo no fundo lá, atraindo a alma, está tirando seus recursos para fora pelo espírito dentro da alma. E se a alma ama o mundo, ela está morta. Não importa quão ungido seja, quão justo aqui fora está a morte, pois ama o mundo, as coisas do mundo. O amor de Deus nem está nele, não importa quão religioso. O verdadeiro filtro, todas essas coisas fora. Mas a verdade de Deus, a palavra dentro da verdadeira e genuína alma. São como Esaú, eles são certos por fora. Esaú era religioso do lado de fora. E quando se tratou da religião, ele parecia mais religioso que Jacó. Parecia ser um homem melhor do que Jacó, mas do lado de dentro, o que era? Ele era um religioso externo. Mas seu pensamento não era filtrado, não pensou certo com respeito à primogenitura, não sabia que a primogenitura significava o tanto que Deus disse. Lá estava ele, disse, estou com fome. Que diferença faz? A respeito da velha primogenitura, você pode ficar com ela. Vejam, eu vou à igreja, sou tão bom quanto você, minha denominação é tão... porque é uma das maiores do mundo, minha mãe pertenceu a ela, meu pai. Tudo isso, aquilo mais, pastor instruído, tem isso e aquilo. Isso coloca esse tanto mais longe de Deus. Não é o filtro do homem que pensa. Se fosse, como poderia Pedro chegar a ser o que foi quando não podia assinar seu próprio nome, mas ele levou o filtro do homem que pensa. Notem. Esaú pensou que aquela primogenitura não significava o que Deus disse que significava. Ali estava a diferença entre a vida e a morte. E também Eva, como Judas, venderam sua primogenitura pela satisfação do gosto, do conhecimento da civilização. Foi exatamente o motivo da Eva vender sua primogenitura. A vendeu por um pequeno gosto de ciência, um pequeno gosto do conhecimento mundano. Uma igreja um pouco melhor, um tipo de pessoas um pouco melhor. Hoje seria chamada, estão vendo? E Judas vendeu sua primogenitura por 30 peças de prata e ganhou um pouco de dólares a mais. Minha congregação pode me pagar melhor, eu pregarei somente aqui. Então, se eu torno um pregador... Dizem, irmão Branham, cremos que essa mensagem é verdade, mas não podemos aceitá-la. Se aceitarmos, onde pregaríamos? No mundo, irmão. Essa é a sua paróquia. Com certeza, nenhum dos irmãos me auxiliaria. Não estou procurando irmãos para me auxiliar. Estou buscando Jesus Cristo para me auxiliar, porque Ele está firmado nisso. É aquele que me disse isso. E quando a verdadeira primogenitura, o sangue é filtrado pela palavra, todos os pecados e o mundo, a igreja, a denominação, o sectarismo, é deixado para fora. É a instrução. Civilização, igreja, denominação, sistema, pecado de todos os tipos é deixado lá de fora. Quando o homem que pensa pega o filtro do homem que pensa em estimação de Deus. E nada sobra quando o homem se aproxima sua vida passa pelo filtro de Deus. Notem, aqui sua vida estava toda misturada com pecado, você nasceu em pecado, formado em iniquidade, vê o mundo falando mentiras. Vou dizer algo como o irmão Macaulay costumava dizer. Ouçam-me. Quando você vem a este mundo, você nasceu em pecado, nem com uma chance de lutar, você nasceu em pecado, formado em iniquidade, vê o mundo falando mentiras dentro do seu próprio espírito e desejo de pecar, porque você nasceu em pecado, você não teve chance, mas lá no fundo dentro de você, em algum lugar... Lá havia algo que começou a se aproximar. Se você soubesse que era algo que ele disse, que havia um Deus em algum lugar, e você lesse a sua palavra, então você tomaria... você pegou a igreja em vez, e as ideias que lhe pareceriam melhor, você nunca usou o filtro do homem que pensa. Mas quando você usa o filtro de Deus, que é o filtro do homem que pensa, porque todos os outros filtros passaram, mas o meu não passará. E quando você pega o filtro de Deus e se aproxima da sua vida, seus desejos, e se aproxima dos desejos através do filtro de Deus, o filtro do homem que pensa, não há nada que sobra, exceto o Espírito Santo. Agora, se você quer evidência do Espírito Santo, aqui está.
Quando a sua alma se alinhar com a palavra de Deus em cada motivo, isso mostra que você se aproximou sua vida pelo filtro de Deus. Notem, isso é o filtro de Deus. Ele disse que fomos lavados pela água da palavra. E quando Deus deu a Adão e Eva o filtro no jardim do Éden, ele disse, não se aproxime de nenhum deles lá. Mas Satanás fez um buraquinho ali. Um pouquinho não faz mal. Somente uma gota disso foi tudo para trazer a morte para a raça humana. E tudo isso que você aceita, somente uma provinha de nicotina, então vocês estão acabados. Não há nada que fique exceto o Espírito Santo. Então isso mostra que em você estava aquela semente predestinada no fundo de você, a qual torna faminto por Deus. Todo que o Pai me deu para redimir, morreram comigo no Calvário, levaram comigo na ressurreição, todo o que ele me deu virá a mim. Estão aí no corpo, sejam os pés, braço, nariz, boca, seja o que for, estarão colocados lá e virão a mim em sua estação. Oh, lá, aquela genuíno filtro de todos os pecados do mundo. O amor é morto nesta alma, está aproximando somente de uma coisa. Aqui está, lembre-se, não esqueça, todos vocês aí que estão no telefone, coloquem isso no fundo da sua mente, para lembrar-se quando o homem que acha, que começa a pensar perante quem ele está em pé, e é a palavra de Deus, quando ele começa a pensar, então, quando se aproxima disso, não há nada que possa conseguir disso, exceto o Espírito Santo. O que ele já é a minha palavra, semente desde o princípio que você estava em Deus, no princípio aqui, atraído pela semente da vida. A semente está em seu coração por predestinação. Aleluia! A semente já estava aí pela predestinação de Deus, predestinada. E quando ela é atraída, ela não pode ser atraída por mais nada, exceto a palavra. Então é o gosto do homem que pensa, do homem justo, do homem santo, o qual vê a Bíblia de tal modo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o que vem dentro disso, lá no fundo, aquela palavra que está no coração, escondi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O que é isso? Quando você é atraído através da palavra, somente uma coisa que passará através da palavra é o Espírito Santo. É a única coisa que pode passar através da palavra, o Espírito Santo, e o filtro do homem que pensa, e dá o gosto do homem santo. Então ele provou as coisas celestiais, recebeu a palavra de Deus no coração, ele a vê manifesta perante ele, toda a sua alma está envolta nela, e o mundo de todas as coisas ao seu redor está morto. O filtro do homem religioso que pensa, e estou pensando em filtrar a religião agora, quando o filtro do homem que pensa dá o gosto do homem santo, estão vendo? Satisfaz seu gosto, vê que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. E aí está, vê-lo diferente a nós, fazendo as mesmas coisas que ele fez. Isso satisfaz o gosto do homem santo, o seu pensamento. Então, ele sabe que passou da morte para a vida. Ele ama e seu amor pelo mundo para ser confirmado, e deseja que a palavra seja confirmada e vindicada. Em cada era, ele espera por ela, pois ele é um homem santo e tem o desejo de ver a Deus. Outros só querem se unir à igreja. Esse homem deseja ver Deus. Ele não o vê em um grupo de credos, não o vê em grandes órgãos de tubo, catedrais, cruzes altas, estudantes polidos, colarinhos, e em teólogo. Ele não o vê em um teólogo, ele o vê na confirmação de sua palavra. Eu tenho visto nas fogueiras e meus olhos ouviram na glória da vinda do Senhor. Ele passa pela vinha onde as uvas da ira estão armazenadas. Ele soltou o fiel relâmpago com sua terrível e veloz espada. Sua verdade continua marchando. Ele chegará até o fim, sim, Senhor. Vem o que quero dizer. O homem que pensa, o filtro do homem que pensa, o homem que quer se pôr de pé na presença de Deus. O que era o filtro de Deus? Sua palavra. No dia em que dela comeres, morrerás. Não importa o que está acontecendo aqui fora, não exceda a palavra. Lavado pelas águas da palavra, o filtro do homem que pensa, não uma denominação, um credo, igreja, catedral, mas o filtro do homem que pensa, pois você será julgado pela palavra.
O homem que pensa, pensará nisso. O homem tolo, o gosto do homem, simplesmente